Olá, o meu nome é Joyce e sou graduanda do curso de Pedagogia na Faculdade Estácio e hoje eu vim apresentar o meu trabalho de Psicologia da Educação. Nesse trabalho, eu entrevistei 2 professores da rede pública de ensino que lecionam lá em Barueri, no 4º ano. Eles são o professor Laércio, que dá aula de matemática, e a professora Arlete, de língua portuguesa. Eu vou estar lendo agora as respostas do professor Laércio referente às perguntas que eu fiz a ele. A primeira pergunta foi qual o limite da aprendizagem? E ele respondeu: num primeiro momento, o limite da aprendizagem não existe. Todos os seres humanos com desenvolvimento normal do cérebro e ausência de doenças e problemas que afetem seu funcionamento possuem a capacidade de continuar aprendendo independentemente de sua idade. No entanto, é notável que o contexto social, cultural e financeiro tem considerável influência em como a criança vai desenvolver e se apropriar das habilidades propostas em sala de aula. A segunda pergunta foi como lidar com as diferentes formas de aprendizagem de cada aluno numa sala de aula. Ele respondeu: de modo a atingir a todos, a abordagem dos conteúdos é feita baseando-se na sala como um todo. Isso significa que em sala de aula os temas são explorados respeitando o ritmo médio da sala, para suprir as necessidades daqueles que estão em ritmo fora dessa média, atendimento individual e utilização de plataformas online como Khan Academy e Mentes Notáveis são utilizadas. A próxima pergunta foi qual a participação do aprendiz no processo. Obviamente, ela é extremamente necessária. Devido à diversidade com que nos deparamos no dia a dia, muitas vezes se faz necessário um acolhimento emocional do aluno antes ou em paralelo com o processo de ensino-aprendizagem. Não são raras histórias de alunos que têm um lar totalmente disfuncional e encontram na escola sua única fonte de afeto e civilidade. Nesse contexto, por vezes, a escola se torna sua única fonte de aconselhamento e referência. Esse trabalho se mostra necessário para mostrar ao aluno a importância dos estudos e do respeito às normas sociais para o convívio em sociedade. A próxima pergunta foi como você avalia se realmente houve aprendizagem de um determinado tema. A avaliação da aprendizagem de determinado tema é um processo contínuo. Além das avaliações pertinentes ao tema que acabou de ser abordado, ele também é realizado no decorrer do ano letivo e nos anos que se seguem. E a próxima pergunta foi o que é um fracasso escolar? E ele respondeu: acredito que o fracasso escolar se expressa no abandono escolar. Isso porque, a partir do momento que o aluno deixa de frequentar a escola, somos incapazes de intervir de forma direta. Agora eu vou apresentar as respostas da professora Arlete. Qual o limite da aprendizagem? O limite da aprendizagem depende de vários fatores. Acredito que os mais importantes são o ritmo de cada pessoa, seu contexto familiar e social, condições de saúde e financeiras. Dentro das condições apropriadas, a aprendizagem não tem limite, visto que a pessoa poderia continuar aprendendo pelo resto da vida e esse conhecimento seria passado para as gerações seguintes. A próxima pergunta foi como lidar com as diferentes formas de aprendizagem de cada aluno numa sala de aula. Esse é um grande desafio na educação, para o qual existem várias respostas. O ensino híbrido e a sala de aula invertida são propostas bem interessantes e que podem ser aplicadas em tempos de isolamento. A próxima pergunta foi qual a participação do aprendiz no processo. A participação do aprendiz é de maior importância, porque sem ela, o processo de aprendizagem não acontece. Por exemplo, o modelo de sala de aula invertida, que citei na resposta anterior, é impossível de funcionar sem a participação do aluno, visto que ele precisa estudar o conteúdo em casa para fazer as atividades com o professor durante a aula. E a próxima pergunta foi como você avalia se realmente houve aprendizagem de um determinado tema. As avaliações podem acontecer de várias formas, mas o que todas as boas avaliações têm em comum é que devem ser contínuas. Isto é, eu não avalio um conteúdo e não deixo ele de lado. Em vez disso, procuro observar se o aluno está fazendo uso do conhecimento adquirido. E a última pergunta foi o que é um fracasso escolar. Na minha opinião, o fracasso escolar só existe quando o aluno abandona a escola, porque isso significa que ele desistiu. Essas são as respostas dos professores, e com esse trabalho eu concluí que apesar da aprendizagem não ter limite, pode sim haver fatores que dificultam a aprendizagem da criança.
e que a gente tem que respeitar o ritmo de cada pessoa, cada criança na aprendizagem. Nós vimos também que a participação do aprendiz é de extrema importância nesse processo e que a avaliação da aprendizagem não deve ser avaliada de só uma maneira, deve ser um processo contínuo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau!